mas de repente ele recuava. E nesse texto nós vemos que Saul, ele estava em um determinado lugar, onde ele estava com 600 homens. Ele e o exército dele estava com medo dos filisteus. Aí Jonathan, um rapaz crente, sabe aquela pessoa crente que fala assim, não, o que é isso? Eu vou deixar com que os meus inimigos nos vençam? Afinal de contas, eu tenho um Deus que tudo pode, que com muito ou com pouco vai nos entregar os filisteus nas minhas mãos. Então o que ele faz? Ele chama o escudeiro, olha escudeiro, vem cá. Vem aqui, nós vamos até a guarnição dos filisteus. A guarnição era um local onde o exército filisteus ficava, onde o exército militar ele ficava se preparando. Ele estava ali todo armado, se preparando para a guerra. E Jonathan, sozinho, ele chega assim, olha, vem cá. Deus é um Deus que pode tudo. Deus é um Deus que já fez maravilha no meio de nós. Então nós não vamos permitir com que esses incircuncisos fiquem nos afrontando sem fazer nada. Vamos até a guarnição deles. Aí o escudeiro falou assim no verso 7, falou assim, olha, faz tudo o que tiver na sua mente. Olha a fidelidade desse rapaz. Queridos, estava conversando com meu esposo hoje, e conversando com ele, a gente percebe que a infidelidade no meio do povo de Deus é uma coisa constante. Porque quando a gente fala de fidelidade, a gente fala que todo homem, toda mulher precisa de um escudeiro. O que é um escudeiro? É aquele que tudo que se faz, tudo que se pede faz. É aquele que aonde o seu mestre, o seu Senhor, ele vai junto. Ele vai ali no sentido de proteger o seu Senhor. E dentro do povo de Deus não há isso. Há uma individualização muito grande. E às vezes nós ficamos tristes, nós ficamos às vezes assim nos perguntando se as pessoas, elas sabem por que elas aceitaram Jesus, por que elas estão na igreja, por que elas estão servindo a Deus. Se elas não confiam que Deus vai solucionar os seus problemas, que Deus vai guerrear por ela, que Deus vai fazer o impossível, que Deus vai curar, vai operar maravilhas, elas não crêem, porque se elas crescem, elas estavam de mãos dadas, um com o outro, para fazer a obra de Deus crescer. Esse escudeiro, ele tinha tudo para falar assim, mas meu Senhor, só tem eu e você. A guarnição dos filisteus está cheia de soldados valentes, armados. Para vocês terem uma ideia, o povo de Israel, eles não tinham nenhuma arma, porque eles não tinham onde afiar essas armas. Quem afiava essas armas era o próprio filisteus. E eles não podiam ir para lá, porque senão eles matavam eles. Quando eles estavam em paz, eles permitiam que alguém levasse essas armas para ser afiada. Mas quando eles estavam em guerra, além deles não ter armamento suficiente, eles eram proibidos de chegar perto, senão eles morriam, eles destruíam o povo, quem fosse lá levar aquelas armas. Porque o intuito dos filisteus era desarmar mesmo o povo de Israel. E o que eu acho interessante é que eles estavam ali, eles eram um exército numeroso, estava ali, tá? Mas só que eles estavam ali temendo ainda o povo de Deus. O povo de Deus somente com 600 homens. Saul só estava com 600 homens. Mas esses 600 com medo. Aí alguém sai do meio, Jonathan. Aí Jonathan se levanta, chama o seu escudeiro. Vamos. Você acha que Jonathan teve medo ou não teve? Teve ou não? Teve. Ele era humano, ele teve medo, mas o medo foi vencido pela confiança. O medo foi vencido pela fé. O medo foi vencido, ele não olhou o obstáculo, ele não olhou o tamanho do exército, ele não olhou nada disso. Ele só olhou para Deus, porque era Deus que podia entregar os filisteus nas mãos dele. E quantas vezes a gente começa bem, começa confiante, mas a gente recua diante do nosso inimigo. Qual que é o nosso inimigo? A enfermidade, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a perda de alguém,
o casamento que não está bem. Isso é o nosso inimigo. E ao invés da gente ir na frente, sabe, nem que seja com uma única pessoa, até mesmo sozinho, crendo que Deus, Ele vai guerrear por nós, a gente recua. Mas Jonathan não fez isso. O que ele fez? Ele chamou o seu escudeiro. Vem cá. Você. Vem aqui. Sobe aqui. Ele falou assim, olha, tem um penhasco íngreme. Tinha 2 penhascos lá. Eles tinham que passar pelo penhasco para chegar até aonde estava a guarnição dos filisteus. Como que os gatinhos andam? Como que o gato anda? Mostra. Isso. Põe o joelho assim no chão. Assim, o joelho, o cotovelo. Põe o cotovelo no chão. Jonathan foi na frente. E o escudeiro foi atrás exatamente do jeito que ela está. E eles foram se arrastando e subindo, escalando aquele monte. Pode vir, amor. Obrigado, tá? Pode ir. Obrigada. E ele foi assim como o gatinho, escalando aquele monte, porque ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. Qual que era o objetivo? Vencer os filisteus, acabar com a raça dos filisteus. Aí ele pega, ele chega, aí ele fala assim, olha, eu vou fazer uma prova de Deus aqui. Falou para o escudeiro dele, vamos fazer o seguinte, se a gente, você levanta, deixa ele nos ver, se ele nos ver e falar para a gente, fica aí, não vem, então a gente vem, que Deus não vai dar eles nas nossas mãos. Mas se eles falar, vem aqui, e nos afrontar, vem aqui, aí a gente vai, porque Deus vai entregar eles nas nossas mãos. Aí ele levanta, e os filisteus, lógico, ele estava de prontidão, olhando tudo o que estava acontecendo. Aí um deles pega e fala, olha lá, os hebreus estão saindo das tocas, estão saindo de dentro das cavernas que estavam escondidos. Vem aqui que você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Aí Jonathan falou assim, oba, Deus vai entregar os filisteus nas nossas mãos. Era para Jonathan ficar morrendo de medo, porque um filisteu falou, vem aqui, que você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Mas ele não. Ele creu, ele acreditou no Deus que ele servia. Ele falou, agora vamos. E ele saiu se arrastando. Ele na frente, representando Cristo, porque quando Jesus está na frente, não há nada que possa impedir o homem de conquistar aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. E vai o escudeiro dele atrás. O que acontecia? Vinha o inimigo, ele empurrava e o escudeiro matava. Vinha outro, ele empurrava e o escudeiro matava. Vinha outro, ele empurrava e o escudeiro matava. Foi uma confusão. Nesse daí, num espaço muito pequeno, num espaço territorial muito pequeno, ele consegue matar 20 filisteus. Quando Saul e o seu exército viu aquele barulho, ele ficou meio atordoado. Mas o que será que está acontecendo? O que está acontecendo ali com os filisteus? Quem é que está faltando aqui? Será que alguém saiu daqui e foi guerrear contra os filisteus? Aí alguém falou assim para ele, seu filho Jonathan, o escudeiro, foi lá. Aí ele pegou e falou assim, então traz a Arca da Aliança, traz aqui. Ele estava com tanto medo que ele achava que a Arca da Aliança que ia proteger. Mas é que Deus estava com Jonathan. E ali eles foram impulsionados a perseguir os filisteus. O que nós aprendemos com isso, queridos? Nós aprendemos que mesmo que você encontre um exército de problemas, mesmo que você encontre um exército de coisas que você acredita que você não vai vencer, que as suas dificuldades é maior do que o seu entendimento, você tem que acreditar no Deus que você serve. O problema da igreja é que a igreja só acredita nas coisas quando acontece com os outros, porque ela mesma, ela recua. E quantas vezes eu e meu esposo nós ficamos perguntando para Deus, aonde está o nosso escudeiro? Senhor, nós precisamos de escudeiro na tua casa.
Tem pessoas que só vêm na igreja no dia de apresentar algum trabalho, no dia que for louvar, no dia que vai cantar ou que vai pregar, infelizmente. Mas para que você nasceu? Para que você nasceu? Então você não pode ter dias para adorar. Você não pode ter dias para louvar. Todos os dias é dia de adorar. Todos os dias é dia de adorar ao Senhor. De consagrar nossa vida. A gente, às vezes, a gente não faz como Jonathan fez. Muitas vezes nós pegamos e arrumamos desculpa para não fazer a obra de Deus. Se eu nasci para adorar a Deus, se a minha vida ela tem que estar direcionada em fazer a vontade de Deus, eu não posso arrumar desculpa para não fazer a obra de Deus. Eu não posso. Porque você foi selado. Quem foi selado aí? Quem foi selado? Se você foi selado, então você nasceu para adorar. E além de nascer para adorar, você nasceu para fazer. Sabe, eu aprendi uma coisa nos meus anos, no meu tempo de evangelho. É melhor dar do que receber. Nós somos servos e nós nascemos para servir a Deus. Jesus Cristo, Ele nos mostra que Ele nos serviu. Deus, Ele nos deu Jesus para morrer por mim, morreu por você. Mas nós somos negligentes, infelizmente. Mas que o Espírito Santo de Deus, Ele consiga fazer com que você entenda que você tem que ser um escudeiro. Você tem que ser um escudeiro na sua casa, com sua esposa ou com seu marido. Você tem que ser um escudeiro na casa de Deus com seus pastores. Quantas vezes nós pedimos para as pessoas nos ajudarem? Elas simplesmente nem satisfação dão. Elas não dão satisfação. Essa semana, eu fiquei esperando alguém mandar uma mensagem para mim. Oi, pastora, você está bem? Ninguém fez isso. E são muitas semanas que isso não acontece. São muitas semanas que... Eu estou falando dessa semana. Semana passada tem uma irmã que sabe que ela ficou a semana toda falando comigo. Não precisa ninguém falar nome para não menosprezar os outros. E onde está a nossa fidelidade? Para com Deus, não é somente com o pastor. Porque quando você é com Deus, você é com o pastor, você é com a pastora, você é com o membro da igreja. Se nós estamos vivendo na casa de Deus e não nos preocupemos com a obra dele, não nos preocupemos com a vida do nosso irmão, não nos preocupemos com as coisas que concernem a igreja crescer, então nós estamos fora. Então nós não estamos entendendo. Então falar que eu vivo para adorar é apenas palavras. E o Senhor, Ele quer levantar aqui essa noite escudeiro para a obra dele. Mas pastoras, do mesmo jeito que você podia ter me falado, me ligado, me mandado mensagem, sim, eu sou uma só, vocês são muitos. Eu tenho a obrigação de fazer, mas às vezes eu espero. E isso não acontece. Não acontece nem para vocês pedirem uma oração, não acontece. Que tipo de escudeiro somos nós? Aquele que Jonathan vai e ele recua? Ou Jonathan vai e ele mata os nossos inimigos? Deus está perguntando aqui essa noite. Era bom que essa igreja estivesse cheia para ouvir. Mas eu acredito que não apenas vocês. O Espírito Santo vai aonde estiver um crente. Eu não estou falando só da igreja Águas de Canadu. Eu estou falando de todas as igrejas. Tem pessoas que, pastora, não fui na igreja porque eu estava trabalhando. Mentira. Estava assistindo o jogo. Estava fazendo qualquer coisa. Então eu não nasci para adorar. Mas quando o problema vem, a primeira coisa que o crente faz é chegar na igreja, pedir oração, pedir para a gente expulsar o demônio que está atormentando, pedir para a gente orar para que a pessoa seja curada, orar para que abra portas de emprego, orar para que o problema insolucionado na justiça saia.
mas as pessoas não entendem que ela nasceu para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E se Deus, Ele te levantou para adorar, não brinque com Ele, porque Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele, às vezes, é uma palavra bem doce, pastora, mas eu queria uma palavra que fosse levantar eu. Ele está te levantando. Ele está dizendo, eu te amo. E por eu te amar, é que às vezes eu tenho que te dar umas palmadas. É que por te amar, eu tenho que chamar a sua atenção. Porque, queridos, nós não estamos mais no tempo de aprender o que é servir a Deus. Nós temos que servir. Nós não estamos mais no tempo de vir ao templo apenas quando dá. Não é o caso de alguns, mas da maioria, infelizmente. Amém? Então a gente vê a fidelidade de um homem, a fidelidade e a fé. Quem tem fé aí? Não quer dizer que você ter fé, você não vai vacilar. Vai, você é humano. Não quer dizer que porque você serve a Deus, você não vai, às vezes, querer recuar. Vai. Às vezes vem a enfermidade, vem a luta. Sabe esse inimigo que Jonathan enfrentou sozinho com seu escudeiro? A luta, ela vem, ela é constante, é todo dia. É todo dia Satanás querendo, levanta o seu exército para querer derrubar você, para querer derrubar a família. Hoje é 15 de maio, Dia Internacional da Família. A coisa que mais Satanás quer é destruir a sua casa, destruir o seu lar, destruir a sua família, destruir os seus filhos. Mas o sangue de Jesus tem poder e Ele não vai permitir que nenhum Satanás entre na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua filha. Porque você ora, mesmo fraco, você ora, você busca. Mas nós temos negligenciado isso. Nós somos crente comodista. Crente, às vezes você fala assim, pastora, mas a gente precisa fazer um movimento. Mas cadê você no movimento? Pastora, a gente precisa fazer isso e aquilo outro. Mas cadê você para fazer, né? Eu estou falando você e estou falando você que está aí ouvindo. Aonde você está? Deus está perguntando aonde você está. Se tem alguma coisa que está te pedindo, vai lá aonde você caiu. Lembra aonde você caiu? Volta. Volta ao primeiro amor. Volta a buscar a Deus. Volta a jejuar. Volta a orar. Volta a ter vontade de servir a Deus em espírito e em verdade. Eu fico olhando Deus. Deus, acho que Ele fica olhando assim, Ele fala assim, vai meu filho, vai. Vai fazer a minha obra, vai lá ganhar almas, vai lá. Vai pelo menos cantar um louvor, né? Vai lá, cutuca. Hoje eu estava conversando com meu esposo, meu esposo falou assim, pastora. Ele falou assim, amor, eu estou feliz com as crianças. Estou muito feliz com as crianças. As crianças é um ministério da igreja que está funcionando. Eu falei assim, realmente, as crianças é um ministério que está funcionando. Sabe por quê? Porque vocês não têm tempo ruim para vocês. Se está chovendo, vocês adoram a Deus. Se está calor, vocês querem adorar a Deus. Se está com fome, eu vou assim mesmo. Quem sabe lá tem um lanchinho, não é assim? Se eu não estou com a barriga cheia, eu vou assim mesmo. Eu não estou cansado, eu quero ir. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar graça. Que assim como o departamento infantil esteja funcionando, o departamento de homens volte a funcionar, o departamento de mulheres volte a funcionar, o diaconato volte a funcionar. E que não tenha medo de enfrentar nenhum inimigo. Porque mais é o Senhor. Jonathan ali representava Cristo. Que aonde você estiver, Jesus Ele está na sua frente te protegendo. Aonde você for, Ele está com as mãos estendidas sobre você. Não tenha medo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida.